Olá pessoal, vamos continuar nosso curso de imunologia, né? E hoje nós vamos falar de um tema muito importante no campo da imunopatologia, que são as hipersensibilidades. Então, o nosso objetivo é que ao final dessa aula vocês sejam capazes de diferenciar e explicar os mecanismos envolvidos nas hipersensibilidades. Nós vamos falar de algumas doenças relacionadas a esses mecanismos e esses mecanismos também são os mesmos que nós vamos estudar quando estudarmos as doenças autoimunes. Eu sou o professor Edson Teixeira e vou ministrar essa aula para vocês hoje. Então, conceitualmente, né, a hipersensibilidade ela é uma resposta imunológica exagerada contra substâncias que, para a grande maioria das pessoas, não causam nenhum problema. Então, se nós estivéssemos numa sala de aula e eu perguntasse para a turma a que você tem, por exemplo, alergias, vocês iam ver respostas como poeira, ácaro, crustáceo, amendoim, coisas que na verdade não são necessariamente agressivas, né? São inócuas, deveriam ser inócuas, mas que para essas pessoas estimulam a resposta imunológica de forma exagerada. Então, existe uma classificação antiga proposta por dois pesquisadores chamados Gell e Combs, classifica as hipersensibilidades em 4 tipos. Né? Nós temos o tipo 1, que é mediada por uma imunoglobulina chamada imunoglobulina E, e muitas vezes elas são chamadas de atopias, alergias. Né? Temos a tipo 2, que é mediada por também um anticorpo, só que dessa vez IgG, e os fagócitos do complemento fazem parte desse processo, desse mecanismo. Ela é também chamada citotóxica. Temos a tipo 3, que é mediada por imunocomplexos. Não é? E temos a tipo 4, que dentre de todas os itens de classificação dos mecanismos, é a única que a gente tem uma imunidade mediada por célula, não é? Que são os linfócitos T, helper, podem ser também T citotóxicos. E como ela demora, né, ela tem um tempo maior para acontecer, para evidenciar os sintomas, ela também é chamada de, em uma sigla em inglês chamada DTH, que quer dizer hipersensibilidade tardia. Então, a hipersensibilidade imediata é a tipo 1, que é também chamada anafilática, e a tipo 4 é a tardia. Então, aqui nós temos uma figura, né, demonstrando aqui as principais células e moléculas envolvidas em cada um dos tipos. Né? Então aqui no tipo 1 a gente tem uma célula central, que é o mastócito e a IgE. Né? No tipo 2 nós temos anticorpos e a ativação do sistema complemento. Na tipo 3 nós temos a formação dessas estruturas formadas entre anticorpos e antígenos, que são os imunocomplexos, e eles são fundamentais para esse tipo de mecanismo de hipersensibilidade, e a tipo 4, que é uma hipersensibilidade mediada por células, como eu falei para vocês. Então, começando aqui pela hipersensibilidade tipo 1, é um tipo de resposta imune caracterizada por uma reação alérgica ou anafilática que se estabelece imediatamente após o contato com o antígeno. Então, quem realmente tem alergia sabe que quem tem alergia à poeira, por exemplo, ao entrar na biblioteca, imediatamente os sintomas se apresentam. Né? Ela é também chamada de hipersensibilidade imediata. Mas temos um histórico, né? Na verdade, se a gente for estudar aqui um pouco da história, no começo do século passado, um pesquisador que foi Prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina em 1913, ele descreveu um efeito em uns experimentos que ele estava fazendo com o extrato de anêmonas do mar,
chamado anafilaxia, né, que seria o contrário da profilaxia, que seria a prevenção, né? Ele pretendia efetuar em cães injeções desse extrato. Só que os cães, na segunda injeção que ele fazia desse extrato, morriam, né? Eles tinham hoje nós sabemos uma liberação maciça de mediadores e esses animais não sobreviviam, né? Então ele deu a esse nome anafilaxia. Depois, através também de outros pesquisadores, também ainda na primeira metade do século passado, se começou a identificar quais seriam os fatores relacionados às alergias. Se seriam fatores humorais, ou seja, se estariam no soro dos pacientes, ou se seria por conta de células. Então, esses dois pesquisadores, o Kustner e o Proudnitz, eles fizeram um experimento muito engraçado, que eles verificaram, eles removeram soro de um deles, que era alérgico a bacalhau, né, e fez a injeção desse soro no braço do que não era alérgico, e fez com que ele se alimentasse de bacalhau. E como ele transferiu só soro, não transferiu célula, na verdade, quando ele comeu bacalhau, apareceu uma reação alérgica no braço e eles começaram aqui a desvendar que o fator que estava envolvido na alergia era um fator sorológico, né? Isso em 1921. Depois deram nome a isso a reagina e somente na segunda metade do século, em 1968, é que nós tivemos realmente a identificação através de um pesquisador japonês, que isso se devia à imunoglobulina E. Então aqui nós já estudamos as imunoglobulinas, né? Se a gente for verificar a estrutura, né, a imunoglobulina E ela tem algumas características diferentes das outras imunoglobulinas. Se a gente for ver a estrutura de repetição dessas imunoglobulinas, nós observamos que ela tem um domínio de imunoglobulina a mais, né? Para que fique mais claro para vocês, aqui nós estamos vendo uma IgE comparada com a IgG, e se vocês observarem, ela tem esses pontinhos pretos, que são mais glicosilações, né? Todo anticorpo é uma glicoproteína, e aqui ela é muito glicosilada, e ela tem um domínio de imunoglobulina a mais, ou seja, a massa molecular dela é maior do que a da IgG, né? E aí, como é que ocorre o processo de desenvolvimento de alergia, né? Você tem um alérgeno, que pode ser qualquer um desses que eu falei para vocês. Esse alérgeno ele é reconhecido por células B, né? Sofrem endocitose, são processados como qualquer antígeno e apresentados ao linfócito TCD4. Né? A depender de vários fatores, o linfócito TCD4 pode vir a liberar uma citocina chamada IL-4. E a IL-4 ela induz a produção dos plasmócitos que se desenvolveram a partir do linfócito B a produzir IgE. Essa IgE ela tem um receptor para elas nos mastócitos, e ao encontrar esses mastócitos no tecido, esses anticorpos que foram desenvolvidos para aquele alérgeno se dispõem aqui na superfície dos mastócitos. Caso o indivíduo tenha o segundo contato com o alérgeno, a aproximação de dois anticorpos na superfície do mastócito gera um sinal citoplasmático para a liberação de, por exemplo, vários mediadores, como as aminas vasoativas, que têm efeito na musculatura lisa, nos vasos, na secreção glandular, nas plaquetas, nas terminações nervosas, nos eosinófilos. Então, existe uma maciça liberação desses mediadores que aí causam os sintomas que nós conhecemos das alergias, né? Então, esse é um pequeno vídeo que a gente vai assistir, né? Tá aí um alérgeno, né? Que pode ser algum tipo de comida, ou mesmo poeira, ou pólen, né? Então há o primeiro contato do indivíduo, né? No primeiro contato é a fase de sensibilização.
Então, os linfócitos B, com células apresentadoras de antígeno que são, se forem específicas, fagocitam esse alérgeno. Esse alérgeno é então processado, né, como qualquer antígeno, e apresentado através das proteínas do complexo de histocompatibilidade tipo 2 para um linfócito TCD4. Então, ele fica ali exposto na sua membrana. Obviamente, existe o processo de recirculação linfocitária, que a gente já estudou lá no começo do módulo. Caso ocorra a ligação, né, lembre-se que cada tipo de ligação desse é específico, né? Caso o TCR de um linfócito B reconheça, ele pode liberar alguma citocina, como a IL-4, que faz com que esses linfócitos B se diferenciem em plasmócitos produtores de um tipo específico, né? Eles sofrem uma mudança de isotipo de imunoglobulina para IgE. Então eles passam a produzir, ao se diferenciarem em plasmócitos, né, as imunoglobulinas que, como eu falei para vocês, encontram um receptor de alta afinidade nos mastócitos. Eu lembro a vocês que os mastócitos são células que são residentes, estão lá nos tecidos. Ora, se ocorrer novamente um segundo contato, esse com um alérgeno, e ele chegar à presença de um mastócito tecidual, em uma segunda exposição, obviamente, a ligação daquele anticorpo IgE na superfície do mastócito faz com que a aproximação desses dois receptores gerem um sinal de ativação para dentro dessa célula, e isso faz com que ocorra a liberação. Aqui está mostrando a histamina, mas são vários outros tipos de mediadores, e vocês vão estudar vários deles quando fizerem essa revisão lá no ABAS. No caso da histamina, ela encontra um receptor nos vasos, né? Isso causa vasodilatação e o extravasamento vascular comum e característico em muitas alergias, né? Então esse é o receptor presente nos mastócitos. Como ele se liga à porção FC, o nome dele é FC, obviamente, né? Epsilon, porque é referente à imunoglobulina E, e R1, porque existem vários tipos de receptores, esse é um deles. Então você vê, eles têm aqui algumas adaptações relacionadas aos sítios de fosforilação e que geram sinais citoplasmáticos para ativação dessas células. Então, na hipersensibilidade tipo 1, a célula-chave é o mastócito e a liberação de mediadores inflamatórios após o contato com o antígeno, encontrando IgE na superfície dos mastócitos, né? Ela tem uma fase imediata, e aí quem tem alergia se identifica imediatamente com a figurinha, caracterizada por vasodilatação, aumento da permeabilidade vascular, espasmo das células musculares lisas e secreção glandular. E uma fase tardia, caracterizada por infiltração de algumas células, como basófilos, monócitos, células T helper, podendo haver dano tecidual. Há uma carga hereditária muito importante. Então, se você tem pais alérgicos, muito provavelmente a chance de você ter alergia é maior. Então, aqui, a história familiar. Quando um dos pais é alérgico, quando nenhum dos pais é alérgico, a chance de ter crianças com alergia é menor do que 20%. Quando um dos pais é alérgico, a chance já aumenta para 30%. Se os dois são, as chances já são de 50%. Ou seja, se verificou que existe um componente genético aqui com a observação desses dados. E outra coisa que se observa também é que há uma relação direta entre a quantidade de IgE no sangue desses pacientes, no soro desses pacientes. Quanto mais IgE tiver no sangue, maior a probabilidade, a percentagem de possibilidade de ter alergia. E por que essa hereditariedade está tão relacionada às alergias? Primeiro, alérgeno é um antígeno, e nós sabemos que nós temos um padrão de resposta a antígenos que depende do MHC, né, que nós herdamos do nosso pai e da nossa mãe.
Então, se nós temos ACs que apresentam muito bem esses tipos de alérgeno, que herdamos dos nossos pais, está por aí explicado por que existe esse padrão hereditário. Temos também algumas citocinas, como a IL-4, IL-5 e a IL-13. Essas citocinas, a depender da genética, podem ser mais ou menos expressas nesses pacientes. E receptores FC. Quanto mais receptores FC e com mais afinidade tiver IgE, maior a probabilidade de você ter alergias. Existem alguns exames, né? Alguns de vocês já podem ter feito, o pre-test, onde você faz ali a inoculação de alérgenos e verifica, né? E compara com o teste positivo, que é um pouquinho de histamina que se coloca, e se verifica esse edema, né? Então aí se tenta fazer a prevenção primária, que no caso seria evitar esse tipo de alérgico, que no caso o indivíduo está positivo para ácaro, pelo de gato e de cachorro. Existem outras formas de você fazer isso. Existe um exame chamado RAST, que é Radio Allergen Sorbent Test, onde você pega o soro do paciente e aí, a partir de moléculas conhecidas e que você compra, você faz reagir esse anticorpo, e se esse anticorpo reagir a esse antígeno, ele pode ser revelado depois por um anticorpo anti-imunoglobulina E radioativo, por isso que tem aqui o RAST, ou através de uma enzima que é bem utilizada hoje em dia, que é chamada de ELISA. Então você tem o alérgeno do laboratorial, né, que você compra, joga o soro do paciente. Se esse paciente tiver no soro anticorpos que se liguem a esse antígeno, ele vai se ligar e depois eu revelo ligando um anticorpo anti-IgE nesse sistema, o que vai me dar a positividade para quais os alérgenos ele é reativo. Então, o mecanismo eu já falei, né? A aproximação dos receptores, e isso gera um sinal citoplasmático que envolve enzimas chamadas tirosina quinase, que acabam por ativar o mastócito, a mudar a sua expressão de mediadores e também de fazer a exocitose de grânulos, porque ele já tem vários mediadores pré-formados, como a histamina, né? E existem mediadores que são recém-sintetizados depois. Então há o gatilho, né, com os anticorpos, há o aumento de cálcio, do influxo de cálcio, aumento do AMP cíclico e a ativação da fosfolipase A, que vai gerar lá, como vocês sabem, prostaglandinas, tromboxanos, leucotrienos e também a exostose dos grânulos. É importante que vocês, ao final dessa aula, procurem em algum artigo ou nos próprios livros quais são os mediadores de mastócito pré-formado e os neoformados, né? Então, aqui é só um pequeno exemplo, né? O mastócito ativado, as aminas biogênicas, como a histamina, vasodilatação, extravasamento vascular, broncoconstricção, né? E os mediadores lipídicos, levando aqui a hipermotilidade intestinal. Esses são os de nova síntese, né? E algumas citocinas e enzimas que levam dano tecidual e a inflamação. Então é importante vocês relacionarem o mediador com o efeito que gera o sinal e o sintoma, certo? É importante vocês fazerem isso. Por quê? Porque existem alguns medicamentos que vão exatamente agir eliminando ou diminuindo ou a liberação ou a formação desses mediadores. Vou dar um exemplo para vocês. Em alguns tipos de doenças reumáticas, você usa um anticorpo anti-TNF. Se você não souber o que o TNF faz, você não sabe como é que age o anti-TNF. Você usa corticoide. Dependendo da dose, o corticoide pode inibir a fosfolipase A2. Então, é por isso que é importante a gente saber o mecanismo, porque sabendo o mecanismo, depois fica mais fácil de entender o tratamento e o efeito dos medicamentos. Existe uma condição chamada anafilaxia sistêmica, né, que é uma condição grave, né, que ocorre uma ativação generalizada dos mastócitos, e aí todo o volume sanguíneo que está dentro do vaso sai para o terceiro espaço, sai para o espaço intercelular, e o débito cardíaco prejudicado, e a pessoa pode ter o que nós chamamos de choque anafilático, né, que tem
comprometimento do trato respiratório, com a contração da musculatura lisa, né, diminuindo a luz dos brônquios e, por isso, podendo diminuir a capacidade respiratória, né? E no trato intestinal, contração da musculatura lisa, cólicas estomacais, vômitos e diarreia. Então, isso tudo, essa primeira metade da aula é mais ou menos falando de hipersensibilidade tipo 1. E aí nós temos vários exemplos, né, de alergias relacionadas a isso. Como eu falei, o choque anafilático, alergia a alguns tipos de ácaros, poeira, alguns alimentos. Então, tudo isso está relacionado aí à atopia, né, à alergia. A hipersensibilidade tipo 2, minha gente, ela é o mecanismo responsável pelas lesões teciduais nas reações citotóxicas. O que quer dizer isso? Você vai ter um anticorpo que vai se ligar ao antígeno numa superfície de uma célula. Quando o anticorpo se liga a uma superfície de uma célula, ele, através da sua porção FC, ele pode estimular a resposta imune. Ele pode facilitar a ativação do sistema complemento pela via clássica, ele pode auxiliar a fagocitose através de receptores FC que os nossos fagócitos possuem, né? E quando isso ocorre, pode gerar dano tecidual. Então você tem aqui uma célula-alvo, um antígeno, e depois que o anticorpo foi produzido contra esse antígeno, eu posso facilitar a fagocitose ou posso ativar o sistema complemento que vai gerar a morte dessa célula, né? Isso pode estar tanto a nível celular quanto pode estar também numa superfície, né? Em um tecido formado por várias células justapostas, você pode gerar injúria tecidual também ou por induzir fagocitose ou por induzir ativação do complemento pela via clássica, né? Existe uma situação chamada citotoxicidade celular dependente de anticorpo, né, onde você tem um anticorpo e aí a célula imune que se liga à porção FC do anticorpo libera fatores citotóxicos e gera a eliminação da célula-alvo, né? Então, existem três tipos: a aloimunológica, a autoimunológica e a medicamentosa, né? A aloimunológica são as reações transfusionais, né? As transfusões sanguíneas, se elas não forem compatíveis no sistema ABO, ocorrem uma hipersensibilidade do tipo 2. Por quê? Porque o indivíduo que recebe, se ele tiver anticorpos específicos para os eritrócitos no sistema ABO, esses anticorpos vão reconhecer esses eritrócitos e esses eritrócitos vão ser eliminados pela ativação do complemento ou através de fagocitose, né? E também ocorre no caso da incompatibilidade RH, né? Então, a mãe RH negativo de um filho positivo, a partir do primeiro filho, caso não sejam feitas medidas de prevenção, ela pode sensibilizar a mãe. E essa mãe, ao produzir anticorpos, esse segundo filho pode ser prejudicado, porque os anticorpos podem atravessar a barreira e acabar por eliminar os eritrócitos do feto. Então, existe um teste para isso, para analisar se a mãe foi sensibilizada ou não, assim como tem uma vacina preventiva, onde a gente utiliza um anticorpo anti-D para evitar que essa mãe seja sensibilizada. Então, isso também é um exemplo de hipersensibilidade tipo 2. Algumas pessoas, ao tomar um determinado medicamento, têm uma redução do número da contagem de algumas células. Por exemplo, algumas ficam com anemia após tomar penicilina. Ou seja, a penicilina se liga a proteínas do eritrócito, mudam a conformação e nós começamos a reagir contra os nossos próprios eritrócitos. Então, é um tipo 2 de hipersensibilidade, né? Aqui, a figura do meio é o que nós falamos a respeito da doença hemolítica perinatal, né? Que é a incompatibilidade RH. E aqui, quando você tem anticorpos, no caso das doenças autoimunes, contra a membrana basal do néfron, da membrana pulmonar, enfim, causando aqui reações de mecanismo tipo 2, mas que levam a doenças autoimunes. A hipersensibilidade tipo 3, como eu já antecipei para vocês, ela é relacionada com os imunocomplexos.
E os imunocomplexos, como vocês estão vendo aqui na figura, né, são complexos formados por antígeno e anticorpo, e o potencial patogênico deles depende do seu tamanho. Então, como é que a gente tira? Ou seja, se a gente tem uma doença infecciosa, né, aí você tem não mais bactérias, mas proteínas, antígenos dessa bactéria. Então, ocorre a formação de imunocomplexos, e esses imunocomplexos são removidos da circulação. Por quê? Porque os imunocomplexos podem ativar o complemento pela via clássica, eles ficam cobertos de C3b, e os nossos eritrócitos têm um receptor chamado receptor de complemento 1 que se liga a esse C3b. Então ele acaba carreando esse imunocomplexo. Quando passa lá pelo baço, ocorre a hemopaterese e também ocorre a fagocitose pelos macrófagos lá do baço, e essas moléculas acabam sendo removidas. Mas existem algumas situações em que é mais difícil remover. Ou seja, quanto menor o tamanho dos imunocomplexos, pior é para removê-los do sangue. Quanto maior valência, né, quanto menor a valência dos anticorpos, ou seja, quanto menos locais para se ligar dos antígenos, quanto menos locais para se ligar no antígeno ou os anticorpos, você não forma grandes imunocomplexos, e isso é pior, né? Quando alguns indivíduos têm geneticamente alguma imunodeficiência ou alguma anomalia na composição dos carboidratos, né, tudo isso também pode facilitar a acumulação de imunocomplexos. Por exemplo, se o indivíduo não tem componentes do complemento, é uma imunodeficiência, por exemplo, ele não vai fixar o complemento no imunocomplexo, ele acaba sem ser removido da circulação, né? E alguns fatores anatômicos e hemodinâmicos, como o glomérulo e a sinóvia, eles têm vasos muito pequenininhos, e aí os imunocomplexos, caso não sejam bem removidos, eles acabam se acumulando nessas regiões, né? Então, a doença que causa nas hipersensibilidades tipo 3, ela pode ser causada pela formação rápida e localizada de imunocomplexos. Por exemplo, quando se inala uma grande quantidade de antígenos, né? Ou quando o antígeno se torna persistente, né? Os imunocomplexos solúveis que se depositam na parede das arteríolas e dos glomérulos. Então, essa acumulação é que vai gerar o processo inflamatório, né? Então, a ideia disso partiu de um pesquisador chamado Maurício Artus. Ele tinha um coelho que estava hiperimune ao antígeno, e ele introduziu o antígeno e verificou que naquela região, depois de 3 a 8 horas, vejam, não é tão imediato como a hipersensibilidade tipo 1, você tinha um intenso infiltrado de neutrófilos, formando rapidamente imunocomplexos. Existem algumas doenças ocupacionais, como doença do criador de pombos, doença do trabalhador de malte. Então essas pessoas são hiperimunes, acabam inalando esse antígeno, se forma uma grande quantidade de imunocomplexo no pulmão, e isso gera o processo inflamatório. Mas existem algumas patologias autoimunes, assim como na hipersensibilidade tipo 2, que também ocorrem pelo mecanismo da hipersensibilidade tipo 3, como o lúpus eritematoso sistêmico, que forma essa asinha aqui de borboleta característica. Então essa vermelhidão aqui nada mais é do que acúmulo de imunocomplexos gerando processo inflamatório. E no caso da artrite reumatoide, os imunocomplexos acabam se depositando sobre essas articulações, os vasos das articulações. Se não for removido, inflama e acaba por desgastar essas articulações por conta do processo inflamatório que se estabelece. A dengue, por exemplo, o caso da dengue grave, né, assim como a hanseníase, eles também têm características de resposta de hipersensibilidade tipo 3. Então, se a gente testar aqui o nosso inglês, né, no caso da febre hemorrágica do dengue, ocorre, olha, a formação de imunocomplexo, a ativação do complemento, tudo que a gente viu aqui, né, aumento da liberação de histamina e de muitas citocinas na circulação, levando ao choque, à patologia vascular, à trombopatia e à coagulação intravascular disseminada. Então, é por isso que é importante a gente estudar imunologia, né, tentando relacionar a coisas que nós vamos ver no dia a dia, né? Vocês vão ver muito dengue quando forem trabalhar nas unidades de saúde, assim como vão ver muita hanseníase.
E no caso da hanseníase, tem a formação de imunocomplexos depois que o indivíduo começa a se tratar com a poliquimioterapia. Ele acaba liberando, como falei, antígenos do bacilo, e esses antígenos formam imunocomplexos com os anticorpos. O indivíduo acaba tendo essas reações inflamatórias, às vezes deixa de tomar a medicação, e é preciso que a equipe esteja bem treinada para que esse paciente não abandone o tratamento e que saiba reconhecer essa hipersensibilidade do tipo 3 no caso dos pacientes com hanseníase. A doença que é padrão e que todos vocês já ouviram falar é a doença do soro, né? Que leva febre, urticária, perda de proteína, dor nas articulações e que os sintomas regridem naturalmente. Então, antigamente se fazia muita soroterapia utilizando anticorpos de cavalo. O anticorpo de cavalo acabava por ser reconhecido pelos nossos anticorpos, e aí você tinha, logo depois da inoculação desse antígeno, no caso, a formação de imunocomplexos, e aqui, exatamente no pico da formação de imunocomplexos, você tinha as condições de lesão renal, vascular ou nas articulações. Depois, quando esses imunocomplexos eram removidos, o paciente se recuperava, né? Existe uma outra condição também muito comum na unidade de saúde, que é a glomerulonefrite difusa aguda pós-infecciosa. Existe um tipo de infecção por estreptococcus que, depois de tratada, pode vir a levar, por conta do acúmulo de imunocomplexos no glomérulo, né, você pode ter uma perca de função temporária renal, e o indivíduo, normalmente criança, né, acaba por ter uma condição de uma insuficiência renal aguda, né, por conta disso. Então, também é preciso reconhecer de que forma esse mecanismo ocorre para que vocês possam também diagnosticar e saber tratar, no caso, essas condições. Aqui é muito importante lembrar que a anamnese, vocês vão ver isso no S4, né, é muito importante, porque a partir de uma boa anamnese você acaba por identificar essa condição. Os mecanismos, né, você tem o imunocomplexo. Se você tem imunocomplexo formado, você tem a ativação do complemento. A ativação do complemento libera C3A e C5A, que ao encontrar basófilo dentro do vaso, faz com que esse basófilo libere aminas vasoativas. As aminas vasoativas fazem o que elas reconhecem receptores específicos nas células endoteliais, e há o acúmulo, né, de eritrócitos formando trombos, mais acúmulo de imunocomplexos nesses vasos. A porção FC desses imunocomplexos podem ainda estimular neutrófilos que acabam liberando enzimas, causando a vasculite, né? São os mecanismos da hipersensibilidade tipo 3. A hipersensibilidade tipo 4, que é a última que nós vamos ver, é a única que é celular, né, de ponta a ponta, ela não tem envolvimento de anticorpo. Ela demanda tempo para que os efeitos estarem presentes, e ela tem 3 formas. Uma hipersensibilidade chamada granulomatosa, uma chamada tipo tuberculina, que é utilizada num teste chamado PPD, e a hipersensibilidade de contato, que a gente nunca deve confundir com a dermatite de contato. Dermatite de contato é um tipo de hipersensibilidade do tipo 1, né? Então, o que ocorre é, ao entrar em contato com o antígeno, células dendríticas fagocitam esse antígeno, apresentam para o T helper 1, como ocorre com qualquer tipo de antígeno, né? Essas pessoas vão ter T helper 1 sensibilizadas, que penetram na circulação e permanecem como células de memória. Numa próxima exposição de antígeno, essas células serão ativadas de forma mais rápida. E aí ocorre, ao reconhecer esse antígeno, uma ativação através do interferon gama do macrófago, né, que aumenta a sua capacidade de matar micro-organismos, aumenta a expressão de MHC classe 2 para estimular novos linfócitos, e secreta TGF-beta, que estimula a proliferação de fibroblastos e aumenta a síntese de colágeno. Por isso que no teste de PPD a gente vai buscar não a hiperemia, mas sim a enduração, né? Então, a reação granulomatosa ocorre quando o antígeno se torna persistente. Nós temos macrófagos cronicamente ativados, né? E isso ocorre lá no caso da hanseníase, na tuberculose, né?
formando essa rede de proteção, essa rede formada aqui por fibroblastos, linfócitos, mas com muito predomínio de macrófagos ativados e células gigantes. Isso faz a contenção desse antígeno, é uma reação de hipersensibilidade do tipo 4 granulomatosa. O teste tuberculínico, né, o PPD, né, você faz uma injeção intradérmica de um antígeno e você espera a ativação dos macrófagos. E aí os macrófagos vão se ativar muito mais rapidamente, com muito mais efetividade, se o indivíduo já tiver linfócitos T helper específicos para aquele antígeno, né? E aí você lê, depois de 48 horas, a enduração formada e a partir dessa medida você tem algumas possibilidades de observação de evolução de doença, não diagnóstico, mas evolução, né? Dá para identificar se o indivíduo está vacinado, se o indivíduo está realmente com tuberculose, se o indivíduo tem alguma imunossupressão. E o último caso de hipersensibilidade tipo 4 é a hipersensibilidade de contato, né? Você entra em contato com alguma substância e depois de dias você vê essa reação, é diferente da dermatite atópica e da hipersensibilidade tipo 1. Então você tem aqui, no caso, pode ser uma molécula natural que, ao se associar a proteínas da pele, altera esses antígenos, tem a fase inicial de sensibilidade, onde ocorre a produção de células T específicas, e depois de uma outra exposição, muitas células T ativas podem levar ao que nós chamamos de hipersensibilidade de contato, né? Então você tem uma fase inicial, onde você tem a produção de células T helper 1, e a fase efetora, com a ativação dos macrófagos e aí liberação de várias citocinas pró-inflamatórias. Então, pessoal, tem um capítulo no ABAS, né, relacionado aos mecanismos de hipersensibilidade, e tem um capítulo específico sobre as alergias, né? Então, a partir dessa aula, vocês podem, junto com o guia dessa aula, que foi entregue para vocês, pensar dentro do ABAS as coisas mais importantes que vocês devem saber. E eu antecipo já inicialmente que uma das coisas mais importantes de se entender dessa aula é reconhecer a diferença entre os mecanismos e citar algumas condições patológicas relacionadas às hipersensibilidades. Ok? Bom estudo para vocês e até a próxima.